Boa noite a todos, mais uma vez aqui no Centro Dom Bosco para falar sobre o tema do perennialismo. Na verdade, essa é a terceira aula sobre o tema da gnose. Falei de um modo geral da gnose esotérica e do conhecimento de Cristo numa primeira aula introdutória, depois foquei no perennialismo e na metafísica panenteísta, que é o fundamento filosófico, teológico do perennialismo. E hoje eu vou falar, depois de fazer uma recapitulação daquilo que disse, das consequências práticas do perennialismo, de quão ruim o perennialismo pode ser na prática, para um fiel católico que, desavisado ou talvez com a boa intenção de tentar colher algum fruto da árvore perennialista, de como essa falta de cuidado pode levar a uma tragédia espiritual, uma verdadeira tragédia espiritual. Bom, recapitulando então as aulas passadas, primeiramente falei sobre a gnose esotérica e o conhecimento de Cristo. O obscurecimento pelo pecado da verdade sobre a criação é, no fundo, a base para que haja a revolta metafísica contra Deus Criador, contra Deus transcendente, e para que então possa se dar uma perspectiva gnóstica dentro da vida espiritual, dentro da vida religiosa, dentro da vida filosófica, da busca de sabedoria. O homem experimenta na sua vida, o ser humano experimenta na sua vida as concupiscências, que são frutos do pecado original. Isso nós sabemos pela revelação, mas mesmo sem a revelação nós teríamos a experiência dessa falta de harmonia na própria existência, na própria vida do ser humano, na nossa própria vida, sem a graça de Deus, sem a justificação de nosso Senhor Jesus Cristo. São 3 as concupiscências que nós aprendemos nas Sagradas Escrituras e no magistério da Igreja: a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, o orgulho. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos faz com que nós nos lancemos curiosamente em busca das coisas externas, sobretudo em busca de riquezas, em busca de algo que possa preencher o nosso vazio. A concupiscência da carne, ela se manifesta na nossa insatisfação, nosso desejo desordenado, de coisas que possam, digamos, satisfazer o nosso desejo, de alegria, o nosso desejo de prazer. Nós vamos buscar a alegria e o prazer não como uma consequência do bem, não como uma consequência da retidão, da virtude, mas como algo que seria em si mesmo valioso. E, finalmente, o orgulho se dá quando o homem, triste por essas concupiscências, por essa situação existencial em que nós não podemos ser preenchidos verdadeiramente por nada, por nenhuma riqueza, por nenhum bem passageiro, então nos revoltamos contra Deus, então assumimos uma atitude de orgulho, uma atitude de soberba, e de maneira... todo mundo pode experimentar isso na própria vida pessoal, mas do ponto de vista da espiritualidade, da religiosidade, isso se manifesta nas seitas gnósticas, nesse desejo de querer ser como Deus, tal como a serpente no paraíso tentou aos nossos primeiros pais, porém, a parte daquilo que Deus quer para nós, a parte da vontade de Deus. Talvez seja não incorreto dizer que Deus quer que nós sejamos deuses, entre aspas, ou seja, sejamos divinizados ou santificados através da graça. São João da Cruz, nas suas obras, por exemplo, na Noite Escura, vai falar da transformação em Deus. Dietrich von Hildebrand fala da transformação em Cristo. É um tema comum à mística ocidental ou oriental, Os orientais falam da deificação, nós falamos mais da santificação, da transformação em Cristo. Mas a gnose pretende uma transformação na divindade
pelo próprio esforço intelectual, pelo próprio esforço moral, coisa que não é possível, né? Coisa que não é possível porque nós estamos com a nossa vida, com o nosso coração, com a nossa vontade fraca, com a nossa afetividade desordenada, com a nossa inteligência obscurecida por causa do pecado. Então, quando buscamos por nós mesmos a felicidade, quando buscamos por nós mesmos até o próprio Deus, vamos buscar um ídolo, vamos buscar outra coisa e não o verdadeiro Deus. Esse ídolo acaba muitas vezes se transformando no próprio ser humano. Então, a ideia agnóstica é a ideia de que a divindade ela habita mesmo no fundo do ser humano, né? Uma centelha divina existiria em cada ser humano. E o verdadeiro conhecimento desta suposta verdade nos levaria então a nos libertarmos da nossa existência corpórea, da nossa existência nesse mundo, porque a nossa verdadeira identidade seria divina, né? De acordo com a gnose, com o gnosticismo dualista, por exemplo, que se manifestou em heresias que tinham esse nome, né? Gnosticismo, no século II da era cristã, heresias que foram todas muito bem enumeradas, né? Descritas e combatidas, por exemplo, por Santo Irineu de Lyon, mas também já aparecia no docetismo, enfrentado por São João Evangelista nas suas cartas, quando ele fala dos anticristos, quando ele fala do Cristo que se fez carne, quando ele faz, no seu evangelho também faz tanta questão de mostrar como Deus se encarnou, como nosso Senhor habitou mesmo entre nós, assumiu uma natureza humana e como essa natureza humana pode ser boa se estiver unida a Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo sempre esteve unido à pessoa do Verbo desde o primeiro instante da sua concepção, e ele permite que nós, que não temos essa graça, essa predestinação especial, mas que nós possamos, aderindo-nos ao seu sacrifício, aderindo-nos à Santa Igreja, né, pelo santo batismo, pela oração, pelos demais sacramentos, especialmente pela recepção da Eucaristia, pela oração, pela meditação, pela contemplação, nós podemos então adquirir os traços de Nosso Senhor, os traços espirituais, e nos conformarmos a Ele, né, pelo caminho da noite escura, como fala São João da Cruz, pelo caminho da subida ao Monte Carmelo, e nos transformarmos, né, nos santificarmos, nos transformarmos em Cristo. O panenteísmo, ele é uma gnose mais perigosa do que a gnose dualista ou o gnosticismo. Vocês provavelmente conhecem o gnosticismo dualista e já conheciam o gnosticismo dualista e já conheciam a ideia do panteísmo. A ideia do panteísmo é a ideia de que tudo é Deus, né? De que o mundo é divino, de que a substância do mundo e a substância divina são a mesma coisa. A ideia do panenteísmo é muito mais sutil, muito mais tem uma maior é mais difícil de perceber a sua verdade e o seu valor, a sua verdade, digo, o que ela significa e o seu valor de verdade ou de erro, né? O panenteísmo apregoa que o fundo do mundo e o fundo da alma humana é divino, mas o mundo não é mau, ao contrário do gnosticismo dualista. O mundo não é mau, o mundo emanou de Deus, o mundo saiu de Deus. Ele, no máximo, pode ser ilusório, maia, como dizem os hindus, né? Mas ele está destinado a voltar a Deus. E como que o mundo volta a Deus? O homem, voltando à sua essência divina, se recolhe nela e volta à divindade impessoal. Isso no hinduísmo, isso no neoplatonismo também é esse esquema, né? Nós temos os dois esquemas panenteístas mais clássicos são o hinduísmo e o neoplatonismo. Talvez o médio-platonismo já tenha algo disso, mas eu teria que fazer, essa é uma hipótese, eu teria que investigar melhor, então eu não me arrisco a afirmar taxativamente. Mas o neoplatonismo, né, de Plotino, de Proclo, com certeza, e também o hinduísmo, com certeza, possuem uma estrutura filosófica, uma estrutura metafísica panenteísta, ou seja, há uma primeira divindade impessoal, essa divindade emana de si um primeiro emanado, que é uma segunda hipóstase, que é o fundo, que é uma essência divina manifesta, né?
e essa é, ao mesmo tempo, o fundo do mundo. Atman, no hinduísmo, que é o fundo dos indivíduos humanos e o fundo do mundo ilusório, né? Da existência corpórea, da existência sensível. E, no caso do neoplatonismo, é o intelecto ou a essência universal, né? O mundo das ideias, o mundo inteligível, que é a manifestação da divindade e também o fundo da alma ou das almas, né? Ou deste mundo que nós podemos perceber. Claro, existem muitas ideias assim, além disso, isso é a abstração dos sistemas, mas eu procuro justamente fazer essa abstração mais geral, porque se a gente ficar, a gente se embrenhar lá nos sistemas, a gente vai acabar se perdendo, né? Nas sutilezas e tal. Então, o panenteísmo é um termo recente, foi cunhado, se não me falha a memória, por um filósofo neocantiano chamado Krause, do século XIX, mas a ideia do panenteísmo é essa ideia presente no hinduísmo e presente no neoplatonismo, né? Muitos autores falam de monismo. A diferença do panteísmo, eu acredito que esse termo monismo não é muito esclarecedor. Mas o panenteísmo já dá a ideia de que há uma divindade impessoal, de que há uma manifestação divina essencial, um Deus manifesto, que é a essência divina. O primeiro Deus é informe, né, digamos assim, a divindade. Há uma essência divina e dessa essência brota o mundo, brota a Maya, brota a alma, enfim. Sai o mundo que nós percebemos. É o mundo ordenado que nós percebemos. Então, basicamente, essa é a ideia. Estas são as ideias do gnosticismo dualista e da gnose panenteísta, da qual o perennialismo participa. A fundamentação metafísica das ideias perennialistas é o panenteísmo. Essa é a grande descoberta. Para ver isso que nos dá a chave para entender o imbróglio do perennialismo e o porquê ele não deve ser seguido por um católico, né? Porque ele se afasta da concepção do monoteísmo da criação, ele se afasta da metafísica do monoteísmo da criação. A ideia da criação é uma ideia que os maiores filósofos da antiguidade não chegaram a ver bem, né? Platão viu uma fabricação do mundo por um demiurgo a partir de uma matéria instável, caótica, digamos assim, que já pré-existia, junto com Deus e o mundo das ideias, junto com o bem, além das ideias e o próprio mundo inteligível. Aristóteles viu um mundo eterno ao lado do motor imóvel, né, sendo movido por ele eternamente. Santo Tomás defende bem no seu opúsculo acerca da eternidade do mundo a possibilidade de uma criação eterna, né? Teríamos que perguntar a Aristóteles se ele pensou nisso, mas eu acredito que a interpretação de Santo Tomás é muito boa e salva a ideia aristotélica. A ideia platônica se parece mais com, não sei, talvez com uma ideia dualista, mas não o dualismo gnóstico que vê a matéria como algo mal, mas sim o dualismo... O zoroastrismo não é tão pessimista em relação ao mundo quanto o dualismo gnóstico, e mesmo quanto o maniqueísmo, que também sai daquela região ali da Pérsia, do Irã, se bem que o zoroastrismo atribui a matéria a uma divindade má, né? Assim, porém, Ahriman contra a Mazda, que o mazdeísmo é o primeiro nome, né, do zoroastrismo. Zoroastro foi mas o Zoroastro fala da ressurreição dos corpos, né? O zoroastrismo fala da ressurreição dos corpos. É um dualismo menos errôneo do que o gnosticismo. Mas nós também não devemos nos perder aqui em tantas especificações, né? E o perennialismo? Bom, o perennialismo, a ideia fundamental do perennialismo é a defendida. O perennialismo é uma concepção religiosa recente, defendida pelo autor suíço Fritjof Schuon. Ele diz que existe uma unidade transcendente das religiões. O que vem a ser isso? Para ele, para Schuon e depois para Guénon, que foi seu
não, que não veio antes, não é isso? Para Shuon e para Guénon, existe uma distinção em toda a religião dita tradicional, né, toda grande religião do mundo, grande pelo seu número de adeptos ou pela sua influência cultural, enfim. Não necessariamente porque são religiões verdadeiras ou boas, mas, enfim. Existe uma distinção entre esoterismo, com S, e exoterismo, com X. Uma distinção entre um conhecimento que é partilhado por todos os fiéis dessas religiões, que é o conhecimento exotérico dos ritos, dos mandamentos, né, das liturgias, das preces comuns e tal, e um conhecimento que só se dá para os iniciados, para os membros, para uma elite religiosa que teria acesso a um conhecimento esotérico. Mas qual é esse conhecimento esotérico? Qual é? O conhecimento esotérico é fundamentalmente, no fundo, nós somos Deus. Assim, sejamos diretos. No fundo, o eu humano é divino. E isso é o que, na mente dos esotéricos, o ser humano profano, o fiel profano, não pode suportar a ideia de que ele seja Deus. Mas seria verdade isso de que nosso eu é divino? Não, nós somos criaturas, né? O curioso é que, por um lado, isso parece algo assim mais interessante do que a ideia do cristianismo, do monoteísmo da criação, né? Nós somos deuses. Por outro lado, a divindade desse sistema religioso costuma ser impessoal, e a nossa divindade consistiria justamente em dissolver a nossa própria personalidade, o nosso próprio eu profundo nessa divindade impessoal. Não há muita vantagem nisso, né? Enquanto que na visão do monoteísmo da criação, nós somos criaturas digníssimas porque criadas à imagem de Deus, porém padecemos por causa do pecado a infelicidade de estarmos afastadas de Deus. Fomos criados, chamados a viver em comunhão com Deus, criados em graça, em justiça, como ensina o magistério da igreja, né, baseando-se na Sagrada Escritura. Nossos primeiros pais romperam essa aliança com o Criador. Deus, na história da salvação, foi novamente se aproximando do homem, né? Deus não nos abandona, fez aliança com Noé, fez aliança com Abraão, com Moisés, até que chegou o nosso Senhor Jesus Cristo, a nova e eterna aliança. Deus já não mais enviou então um profeta, um legislador, um rei poderoso, mas enviou o seu próprio Filho, o Verbo encarnado. E ele realizou então a reconciliação do homem com Deus, a redenção dos pecados na sua cruz, a nossa santificação, a nossa possibilidade de acedermos à comunhão trinitária de amor, né? Para isso, nós precisamos reconhecer que Cristo é o nosso Deus, o nosso Salvador, reconhecer os nossos pecados, nos arrependermos, confessar os nossos pecados, nos convertermos pelo caminho da ascese e da mística, isso que o Sidney parece começou a falar, né? Ontem saiu o vídeo, eu não sei quando ele falou, mas ontem saiu o vídeo no canal, eu comecei a assistir, mas não deu tempo de ver tudo. Neste caminho nós vamos, nossa personalidade é conservada, nós abandonamos o nosso homem velho, ou seja, nós abandonamos tudo aquilo que não corresponde à vontade de Deus, não corresponde à ideia que Deus tem de nós. A ideia que Deus tem de ser humano é a ideia de seu divino Filho, é a ideia do Verbo encarnado, né? É uma ideia encarnada, quer dizer, Jesus é como uma obra de arte, digamos assim, né? Nele se cumpre visivelmente a imagem divina e a semelhança, quer dizer, ou seja, se cumpre a semelhança, que é quando a imagem resplandece perfeitamente o seu modelo original, né? Que é Deus. E, bom, o perennialismo vai fazer de todas as religiões caminhos através dos quais as pessoas, segundo o seu nível de maturidade intelectual ou o seu nível de profundidade espiritual, poderiam chegar a uma vida boa através desse meio exotérico, ou seja, litúrgico, ritual, né, legal, ou poderiam chegar à própria divinização, na verdade, poderiam chegar à própria
É o próprio o reconhecimento da própria divindade e a união que dissolve essa personalidade na própria divindade impessoal. Um perennialista católico entre aspas, um perennialista cristão, teria que mudar alguma coisa aí, teria que fazer do eu algo preservável, né? Teria que fazer do eu de cada um de nós algo preservável, né? Teria que inserir a nossa personalidade na comunhão das pessoas divinas. Mas o que seria um perennialismo cristão? Adaptado, né? Seria um perennialismo adaptado, seria uma ideia da gratificação universal, seria a ideia de que todos no final das contas vão se salvar. Está associada à ideia da apocatástase, né? Porque poderia até haver um grande purgatório, né? O inferno se transformaria num grande purgatório, mas no final das contas todos seriam purificados e se integrariam à divindade, né? Ou no caso à trindade. Existe alguma coisa nesse sentido dentro da teologia católica hoje? Bom, da teologia católica, entre aspas, existe. Para citar 2 autores contemporâneos. Um é o famoso Leonardo Boff. Ele que era um dos principais autores da teologia da libertação. Hoje ele defende mais uma teologia ecologista, né? Pachamama, essas coisas assim. E ele fala claramente já em alguns artigos que ele escreve do panenteísmo como sendo a verdade metafísica. Claro que não tem aí talvez a profundidade expositiva e tal, simbólica, do perennialismo desses autores de René Guénon, por exemplo. Outro autor católico, digamos, por ter sido batizado e por estar dentro da estrutura oficial da igreja. É um teólogo galego, né, espanhol, chamado Andrés Torres Queiruga. Ele escreve uma série de livros assim, Repensar a Ressurreição, Repensar a Revelação, Repensar o Mal. No final das contas, ele não repensa nada, ele abandona o pensamento tradicional da igreja sobre esses tópicos e inventa outras coisas. Por exemplo, quanto ao inferno, ele diz que o inferno seria a condenação de aspectos da personalidade que não são virtuosos, mas que sempre haveria um núcleo de cada pessoa que seria preservável e que seria preservado. Que é isto, senão o panenteísmo, né? No fundo, é a ideia, dentro da teologia católica, dentro da história da teologia católica, no fundo é a ideia do mestre Eckhart, né? Que foi um teólogo especulativo, né? Um místico especulativo, como se diz, e que defendeu a ideia de que no centro da alma humana existe uma centelha divina, né? Que a alma é divina pelo topo, não é toda ela divina, mas é divina pelo topo. Essa é a ideia do panenteísmo. O homem é divino pelo topo, o mundo é divino pelo topo. Não é o panteísmo, que é mais tosco, né? O mundo todo é divino. É muito mais fácil de perceber a grosseria desse erro, né? Assim, esse óculos é Deus, essa folha é Deus, não. Sim, mas o nosso espírito, o fundo subsistente do mundo seria Deus, né? No fundo, há uma confusão dentro do perennialismo entre a conservação no ser e a participação que Deus faz do ser às criaturas, ou seja, Deus de algum modo é também imanente ao mundo, né? E o Deus que nós conhecemos através das 5 vias ou de quaisquer outras provas válidas da sua existência é justamente esse Deus conservador. Nós não conhecemos o que seja ou quem seja Deus em si mesmo, né? Desde o Dionísio Areopagita, na sua teologia mística, nos nomes divinos, passando por Santo Tomás, que se apropria de muita coisa do Dionísio. O Dionísio é um autor, um teólogo, que se apropria do neoplatonismo, mas ele procura eliminar do neoplatonismo a ideia do emanacionismo, do necessitarismo e dessa identificação do fundo do homem com Deus. E o Santo Tomás, o grande Santo Tomás, segue o Dionísio em muitas coisas, na sua angelologia, e a respeito do ato de ser importante, o Dionísio, enfim. Depois Santo Tomás, depois São João da Cruz. São João da Cruz, na noite escura, vai defender a transformação do homem em Deus através da noite escura dos sentidos, que é a primeira fase da purificação, onde o homem vai
abandonando as coisas exteriores, né? Vai deixando de se levar pelos sentidos. A noite escura da fé, onde o homem não mais se fia no seu entendimento sobre as coisas, mas se fundamenta na revelação, né? Na palavra do magistério da igreja, não mais procura entender todas as coisas ou categorizar todas as coisas com seu pensamento, com seu entendimento, com a sua vontade e com a sua memória. Não é que essas coisas sejam aniquiladas, mas elas são todas colocadas a serviço da fé. Finalmente, a terceira noite escura é a própria união com Deus, né? Porque Deus, de certa maneira, acaba sendo treva para a alma. Não porque Deus seja em si treva, ele é luz pura, mas porque a alma não suporta essa presença divina que a ilumina plenamente. Então, é a fase da purificação, da iluminação e da união, que são as 3 etapas da vida espiritual, da vida ascético-mística, né? O perennialismo confunde, porque o panenteísmo confunde a ideia da conservação no ser com a ideia da presença de Deus em todos os seres. Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, primeira parte, questão 8ª, fala da presença de Deus no mundo, e Deus está presente em todas as criaturas, né? Como sua causa, né? E Deus está presente em todas as criaturas, inclusive no homem que não está em graça. Mas veja, a diferença como que Deus está presente no homem em graça e no pecador. No pecador ele está presente como sua causa, como seu fundamento para o seu ser. No homem em estado de graça, Deus está presente como aquele que é um amigo, conhecido e amado. A presença de Deus é uma presença na qual há uma relação viva, amorosa, entre, se o homem estiver em graça, né, entre o ser humano e Deus. E no santo, a presença de Deus é tal que o santo é uma própria imagem viva de nosso Senhor Jesus Cristo no mundo. A relação é tal que preenche totalmente a vida do santo, e toda a sua vida é uma manifestação da própria vida de Cristo. Algumas coisas que eu gostaria de falar sobre o perennialismo ainda, né? Não existe uma revelação adâmica, né, que vem de Adão, que foi preservada esotericamente nas diversas religiões. Essa ideia da gnose perennialista é uma ideia mais ou menos, é uma ideia análoga à ideia do hinduísmo. O hinduísmo é a religião perennialista por excelência, porque o hinduísmo acredita nisso, acredita que todas as religiões de algum modo levam a Deus, mas o Deus na concepção deles, que é esse Deus do panenteísmo, né? Não há um esoterismo no catolicismo. Não há um esoterismo no catolicismo, né? O próprio Olavo de Carvalho, estudioso do perennialismo e tal, diz isso, né? Não há um esoterismo no cristianismo. Cristo disse, isso que eu vos digo, dizeis sobre os telhados, né? Assim, o que existe, sim, pode existir, sim, uma diferença de nível de compreensão das mesmas coisas que são apresentadas a todos, né? As mesmas coisas podem ser apreendidas com mais profundidade por aquele homem que é mais profundo, porque não só porque estuda mais, mas porque vive melhor a fé também, né? Não só porque entende melhor, mas porque ama mais. Mas veja, o entendimento e o amor sempre estão conjugados. Ninguém ama o que não conhece. Ninguém ama o que não conhece. O místico cristão, se vocês lerem São João da Cruz, eu os convido a lerem A Noite Escura, é uma leitura mais acessível do que os outros textos dele. O místico cristão não se depara com uma deidade impessoal, mas ele encontra a Santíssima Trindade, ele encontra a comunhão trinitária de amor, né? Não existem conhecimentos religiosos esotéricos mais sublimes que o conhecimento da Trindade ou da encarnação. Evidentemente que o conhecimento que nós podemos ter pela fé da Trindade, ele é inferior ao conhecimento que nós temos pela visão beatífica, ou por uma fé já iluminada ou num estado de união que o místico, que o santo tem através da contemplação infusa, né?
Mas, e este é um mistério inesgotável, porque a essência de Deus é inesgotável, ela é inapreensível, né, pelo intelecto humano. Mesmo na glória, o homem sempre vai poder aprender sempre mais sobre Deus e sempre vai poder amar. Vai crescer, seu amor ele vai se tornar aquilo que Jesus fala, né, uma fonte viva de amor, né, inesgotável. Então, tampouco há uma mesma experiência metafísica dentro das religiões, por aquilo que eu falei, né? Uma experiência do monoteísmo da criação, uma experiência de um gnosticismo dualista, uma experiência de um dualismo do tipo platônico e zoroástrico, outra é a experiência da eternidade, outra é a experiência metafísica da eternidade do mundo de Aristóteles, outra é a experiência do panenteísmo. Há mais diversidade metafísica do que aquela que é suposta pelos autores perennialistas. Claro, por exemplo, o budismo dificilmente se enquadra, né? Alguns dizem que o budismo é ateu, nihilista, né? Eu confesso que eu não estudei suficientemente para o budismo para falar mas é uma assertiva. É isso, é aquilo. Li mais os textos do hinduísmo, li mais os textos do neoplatonismo. E eles eles são claramente o fundamento metafísico da visão perennialista. Tanto é que o René Guénon ele exclui o budismo como uma falsa religião, uma deturpação do hinduísmo. Então, o que existe, sim, é uma certa unidade fenomenológica da experiência religiosa. Todo homem se sente ligado, de certo modo, a uma dimensão religiosa da existência, né? Assim, mas essa experiência fenomenológica ela é prévia a qualquer tipo de interpretação teórica dela, né? Alguns vão dizer nós nos sentimos ligados ao poder, né, ao mana, ao sagrado, ao poder do real, como diz Xavier Zubiri e tal. São descrições fenomenológicas que não são ainda uma visão profunda, teoricamente profunda, metafísica, do que é o fundamento dessa experiência de estarmos religados à realidade, ao ser. Estamos religados ao ser, mas não sabemos ainda o fundamento do ser, o fundamento da realidade. O fundamento da realidade é aquela realidade absoluta, transcendente e criadora, né? Tampouco há diversas revelações sobrenaturais. Só há uma revelação dentro da religiosidade judaica no Antigo Testamento e dentro da religião católica no Novo Testamento. Não há outras revelações, não há outras experiências de uma irrupção do divino na realidade. Não me peçam para explicar o que seriam tais experiências religiosas dos demais fundadores, mas que não são experiências do Espírito Santo, não são. Perennialistas não gostam de serem chamados de gnósticos e costumam responder a essa crítica afirmando que o gnosticismo foi condenado pela Igreja ou por Santo Irineu de Lyon, não tem nada a ver com o que eles defendem. De certo modo, essa é uma espécie de escapatória, em certo modo correta. Porém, se nós entendermos a gnose como esse conhecimento salvífico, não só no sentido do gnosticismo dualista, mas também no sentido do panenteísmo, né? Então eles também são gnósticos, depende de como nós entendemos a palavra, né? Mas, de qualquer modo, o perennialismo é um erro metafísico e um erro religioso grave pelas consequências que eu passarei a dizer agora, né? Segunda parte, essa primeira parte de recapitulação, achei necessário fazê-la para refrescar na mente dos que vieram as ideias principais e poder preparar, então, essa segunda parte, que será menos metafísica, porque são as consequências práticas, e também algo mais curta, digamos assim. Primeira consequência, né? O fundamento metafísico do perennialismo, que é o panenteísmo, é uma heresia, né? Não é só um erro metafísico, é uma heresia.
condenada pelo Concílio Vaticano I e condenada de maneira oblíqua também na condenação do Mestre Eckhart, por exemplo. Ou também na condenação do ontologismo, que é a ideia de que o ser que nós apreendemos na nossa primeira intelecção é o próprio ser divino. Diz o Concílio Vaticano I, é o número 1804 do Denzinger, que é um compêndio das definições dogmáticas da Igreja. Nem todas as coisas que estão ali são efetivamente definições dogmáticas, porque é a opinião do teólogo, né? Mas esse aqui com certeza porque é um cânone de um concílio, né? Se alguém disser que as coisas finitas, tanto as corpóreas como as espirituais, ou ao menos as espirituais, emanaram da substância divina, ou que pela manifestação ou evolução da essência divina se originaram todas as coisas, ou, finalmente, que Deus é um ser universal ou indefinido, que ao ir se determinando daria origem à universalidade das coisas, distinta em gênero e espécie nos indivíduos, seja excomungado. Então, o perennialista, na medida em que partilha da visão panenteísta, ele é, no mínimo, um herege material. Ele pode não saber que o panenteísmo... Ele pode não conseguir distinguir o panenteísmo do monoteísmo, e ele pode achar até que o panenteísmo é certo, mas se ele entender e se ele ler isso aqui, ele vai saber que ele está errado. Então, sem desculpa. A condenação do Mestre Eckhart, deixa eu ver se eu anotei aqui. Eu tinha... Há algo na alma que é incriado e incriável. Se toda a alma fosse tal, seria incriada e incriável. E isto é um entendimento. Quer dizer, se ele falasse isto é a presença de Deus conservadora, estaria certo, né? Há algo na alma, assim. Santo Agostinho fala algo parecido, não? Fala assim, Deus é o mais interior meu, mas é o mais superior. E a própria Santa Teresa fala que Deus está presente lá na 7ª morada do Espírito, não fala? E os panenteístas ou os perennialistas costumam citar Santo Agostinho e Santa Teresa d'Ávila para justificar a sua posição teológico-metafísica. Mas creio que vocês entenderam bem que não se trata do que eles dizem, né? Não é confuso, mas eles confundem. Já o Mestre Eckhart fala de maneira, no mínimo, ambígua, né? É bom dizer que Mestre Eckhart morreu dizendo assim, o que o magistério da igreja disser sobre as minhas teses, eu adiro. Ele foi julgado depois da morte. Infelizmente, ele deixou as teses mas ele se retratou antes de morrer. Falou, o julgamento que fizerem. Então a gente não pode julgar que ele é um herege formal, né? Assim, porque ele deixou saiu do mundo com essa postura, né? O que a igreja disser, eu adiro, né? E ele morreu antes porque o julgamento lá demorou. Bom, a primeira consequência prática. É triste, né? Assim, você é um herege material. É brabo isso, digamos assim. Segunda, o perennialismo conduz ao indiferentismo religioso, com sua distinção entre esoterismo e exoterismo, né? E nega o dogma da exclusividade da Igreja Católica. Outro problema em termos de heresia também, né? E crê, erroneamente, que as religiões tradicionais, entre aspas, partilham o mesmo núcleo verdadeiro, o que é falso porque não partilham nem sequer a mesma metafísica e muito menos o conhecimento da revelação sobrenatural, né? Se houver uma religião positiva que partilha de alguma maneira a verdade metafísica, sei lá, a religião pessoal de Platão ou de Aristóteles, digamos assim, né, entre aspas, elas têm alguma semente do verbo, né? Elas são visões insuficientes, equivocadas, mas não fecharam com uma ideia completamente contrária ao Deus transcendente, né? Ficaram aquém, mas na sua busca intelectual, digamos assim, algo vislumbraram. Terceira ideia, ou terceira consequência prática do perennialismo. O perennialismo conduz a um intelectualismo vazio, sem uma verdadeira vida espiritual, sem uma verdadeira substância espiritual. O sujeito
crê que o conhecimento informativo ou erudito sobre as diversas religiões, suas metafísicas e suas ideias místicas, aí, entre aspas, já consistem numa espécie de vivência espiritual. Claro, nem todo mundo, mas o conhecimento que eu tenho de algumas pessoas que aderem a essas ideias mostra assim, que muitos fazem desse... Na verdade, isso é um perigo para não só do perennialismo, né? O católico também pode achar que estudando a fé, apenas estudando a fé, sem orar, sem se confessar, sem comungar, sem viver em comunhão com Deus, ele está no caminho da salvação. Bom, ele está menos mal do que o perennialista, porque ele conhece a verdade. Mas ele não está se dirigindo a Deus com um conhecimento intelectual que vai desacompanhado da adesão da vontade, né? Da caridade. Né? Em todo caso, a gente precisa distinguir o incoerente do hipócrita. Né? Eu gosto de fazer essa distinção. O incoerente é aquele que gostaria de estar vivendo bem, mas não tem forças, não consegue, mas ele se arrepende, ele tropeça, cai, se levanta, pede perdão, sabe que é fraco, confessa a sua fraqueza, é humilde. O hipócrita é alguém que vive externamente como se fosse um cristão verdadeiro, um católico verdadeiro, mas interiormente ele ou bem deplora a verdade da fé e a verdade da moral e não a vive de caso pensado, ou bem já se abandonou ao pecado como quem acha que não pode, desconfia das possibilidades da graça, enfim. Quarta ideia, ou quarta consequência prática do perennialismo. O perennialismo conduz, seguidamente, à soberba tipicamente gnóstica, mesmo que eles não gostem de serem chamados de gnósticos, isso para além do gnosticismo dualista condenado do segundo século, do catarismo, etc. O sujeito que tem essa erudição mística, entre aspas, crê que é superior aos profanos, que tem capacidade de julgar as questões filosóficas e teológicas mais árduas, ou inclusive que ele pode se colocar acima do magistério da igreja, por exemplo. Depois, a quinta consequência prática. O perennialismo pode conduzir à dissolução moral, em consequência da soberba, que faz com que o sujeito se coloque acima da lei moral. Não pelo amor que cumpre a lei com a graça, né? Mas por uma concepção anômica, luciferiana da moralidade. A anomia é a ausência de lei, é uma distorção da teologia paulina, que opõe a lei e a graça num sentido específico. Né? A lei contra a qual São Paulo se insurge são aqueles mandamentos minuciosos e tal, que desacompanhados da graça. Mas não aos mandamentos, não ao mandamento do amor, né? Não aos 10 mandamentos, que são a essência da lei, né? Mas sim a essa legislação que hoje nós diríamos uma legislação positiva, né? Mas não a lei natural. Né? Então, o perennialismo conduz a essa dissolução moral, à anomia. E ao relativismo. Isso desemboca no relativismo, consequentemente. Eu sou o cara que manja da mística, eu sou o cara que estudou tudo, eu li todas as obras do Guénon, do Chuon, do não sei quem, do Júlio Zévola, do Wolfgang Schmidt, não sei o quê. Então eu domino todo o simbolismo, li todos os romances, formei meu imaginário, blá, blá, blá. Bom, cara, você pode ter lido tudo isso e você pode estar completamente perdido. A verdade é essa, completamente perdido. Bom, sexta consequência prática, sexta ideia. O perennialismo conduz à ignorância da fé católica. A autêntica teologia mística é substituída pela metafísica panenteísta e a falsa mística da anulação ou da absorção da pessoa na divindade impessoal. E a catequese e o magistério da igreja são substituídos muitas vezes por uma concepção de que o simbolismo e a formação artístico-literária, né, seriam mais importantes. Veja, não é que a formação do imaginário, a formação artística, o conhecimento dos símbolos
não sejam importantes ou não possam se dar ao lado da formação catequética e doutrinal. Ao lado, eu digo, cronologicamente, ao mesmo tempo. Agora, formalmente, é a formação doutrinal, é a formação catequética que tem a primazia. Porque você precisa ler um romance, por exemplo, e não só adquirir um monte de imagens a respeito da vida humana, um monte de ideias a respeito da vida humana, mas você precisa poder avaliar, julgar. Né? Julgar. Não no sentido moralista, mas no sentido mesmo cognitivo, de conhecer aquelas experiências como elas são. Essa experiência está muito bem descrita por esse romancista, por esse literato, mas é uma experiência de pecado. Isso pode me ajudar, mas se eu não conhecer a doutrina, se eu não conhecer o catecismo, primeiro de tudo, essas leituras, muitos dos romances modernos, eles são romances românticos, né? Não são romances só no sentido da forma, né? Do gênero literário, mas também como se diz, no período da literatura, né? No estilo, né? Estilo romântico, naturalista. Oi? Da escola romântica, né? Então, por exemplo, você pode ler, por exemplo, um autor que escreve muitíssimo bem, Hermann Hesse, né? Escreve muitíssimo bem, mas ele não é perennialista no sentido formal, mas ele acredita nas ideias que seriam perennialistas. Você pode ler, por exemplo, O Jogo das Contas de Vidro, que é o romance Lá, o personagem principal, ele tem essa ideia do perennialismo. É um personagem muito bom, assim, é um sujeito que você vai lendo lá e tal. Você pode aprender coisas interessantíssimas, profundíssimas, mas você precisa saber que o Hermann Hesse defende uma ideia errada. Assim, é um romancista genial, óbvio. Esse livro é muito bacana. Ganhou o prêmio Nobel, se eu não me engano, de literatura com esse livro. Ele escreve muito bem, né? Mas tem esse problema. E assim outros. Né? Você precisa saber a verdade. Sabendo a verdade a partir do conhecimento catequético, doutrinal, né, magisterial, da filosofia cristã, né, iluminada pela sabedoria de Santo Tomás, de Santo Agostinho, de outros mestres da fé, você é capaz de ler estas coisas e tirar proveito delas. Mas a ordem é essa. Primeiro vem o conhecimento, a formação da fé. E veja, a formação da fé mais simples e mais elementar é simbólica também. Quem não se lembra lá da catequese onde o catequista ou o padre explicou a Santíssima Trindade botando 3 velas assim e formando um fogo só? Não sei se alguém já viu isso. Os sacramentos têm sua simbologia. A liturgia católica, o rito, está cheio de simbologia. Então, mas primeiro nós aprendemos intelectualmente e nós aprendemos sensivelmente. Mas a sensibilidade e a razão, elas precisam estar unidas. Se eu adquirir um monte de imagens de maneira acrítica, eu vou acabar conformando o meu intelecto às ideias subliminares que estão presentes nessas imagens, ao invés de eu poder avaliar essas imagens e poder, digamos assim, tirar proveito dos bons escritores, da boa obra de arte. Né? Assim, Dante é maravilhoso. Tem uma ou outra ideia lá na Divina Comédia que parece algo gnóstico também. Parece. Não sou um profundo estudioso, não sei afirmar taxativamente. Kant é um gnóstico. Eu sei que ele tinha ideias erradas em termos da política dele. Né? Ele defendia uma monarquia universal, era contrário ao partido do Papa. Mas, se você sabe a fé católica, primeiro você pode se aproximar de uma literatura poética ou de uma literatura de prosa e tirar proveito dela. Em primeiro lugar, a primazia da fé. Em primeiro lugar, a primazia é redundante, mas a primazia é da fé. A primazia do conhecimento de Cristo pelas Escrituras e pelo magistério da Igreja.
pelo catecismo, né? Assim, pelo básico. Tem gente que nunca leu o catecismo e já quer ler o livro da vida de Santa Teresa ou a chama viva de amor de São João da Cruz. Algum proveito pode ter, mas não tem a maturidade intelectual e espiritual para sorver dessas obras aquilo que pode ser depois adquirido numa situação de maior maturidade. Veja, a formação mística do fiel principiante está na liturgia. E depois também continua sendo Então, a ideia do perennialismo, ela quer, digamos assim, ela inverte as coisas. Ela coloca o simbolismo na frente do conhecimento. O credo é um símbolo, veja, o credo é um símbolo. Então, todo o conhecimento da nossa fé já é simbólica. Né? O credo é um símbolo. Símbolo da fé. Símbolo da fé. Eu já falei do quinto, já falei do sexto. Finalmente, o sétimo e última consequência prática do perennialismo que eu separei aqui. O perennialismo pode conduzir à instrumentalização da religião e das pessoas e do próprio ideal conservador às ideologias políticas de caráter belicista, pelo desejo de antecipar o fim do período que é denominado pelo hinduísmo, né, que é a religião perennialista por excelência, Kali Yuga, né, que é o período de decadência, que seria o reino da quantidade dos escritos guénonianos. Né? Nós estaríamos nesse período, na visão perennialista. Na visão perennialista, não, nós estamos num período de decadência efetivamente. Mas alguns perennialistas, especialmente aqueles que têm uma atração pela política, muito mais, por exemplo, o Júlio Zévola do que o René Guénon, pensavam nessa ideia mesmo de antecipar o apocalipse, fazendo através da guerra, através do que poderia trazer o final desse período. Né? Bom, é isto. Eu agora, então, termino o que eu tinha para falar sobre a gnose, sobre o perennialismo, e na próxima vez já venho com outras ideias, outro tipo de formação. Vos deixo aqui com essas ideias. O perennialismo é muito mais daninho do que benéfico. Né? O que pode ser benéfico no perennialismo, a gente tem no catolicismo. Né? A gente tem no catolicismo. Não é que não se possa ler um ou outro autor, mas essa é uma obra mais das pessoas que têm uma formação, uma espécie de um treinamento filosófico, metafísico mais apurado, teológico mais apurado. Porque o fiel pode, pela retórica, pela verdade, assim, digamos assim, tem um percentual grande de verdade nessas ideias perennialistas. Você lê um livro do René Guénon, Reino da Quantidade e tal. Tem muitas ideias verdadeiras e muitas análises de coisas erradas que são análises corretas. Né? Porém, você acaba engolindo, sem perceber, o erro. Né? Você acaba, sem se dar conta, por conta daqueles acertos, você acaba não percebendo os erros sutis. Né? Então, é isso. Obrigado pela vossa audiência. Desculpe aí por qualquer coisa.